Boa tarde, meus queridos alunos. Então, estamos aqui novamente, como a gente havia combinado, como prometido, né, com a nossa segunda parte, né, sobre a Era Nacional das Escolas Literárias. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a segunda parte da Era Nacional. Só relembrando rapidinho o que nós já tínhamos visto na nossa aula anterior de literatura. Então, a gente tinha visto as escolas literárias no Brasil, a era colonial. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a era nacional. Vamos começar? Então, vamos lá, né, gente? Bora estudar. Então, vamos começar falando sobre o romantismo. Então, o romantismo, gente, é uma escola literária do século XIX, né, que surgiu na Alemanha. Tá? Da Alemanha, o movimento ele se espalha pela Inglaterra, a França, alcançando toda a Europa. A estética romântica, ela é burguesa por excelência, né? Ela é da classe burguesa, ela surge na classe burguesa, essa escola literária do romantismo, e o seu contexto histórico nos remete à Revolução Francesa, que levou a burguesia ao poder, né? Os românticos, eles não viam mais a natureza como um objeto de imitação, como acontecia no arcaidismo, onde a natureza era para ser imitada. No romantismo, ele vê de uma maneira diferente, né? Ele vê como um objeto de inspiração. Então, no romantismo, a natureza é a inspiração, né? O romantismo também vem para dar vazão ao sentimento, que era fundamental nessa escola literária, né, do romantismo. Então, em oposição direta ao arcaidismo, né, o romantismo marcou o início do período nacional da literatura brasileira, que se estende até os nossos dias. E tem como lema, né, o romantismo, né, tem a subjetividade como lema, ou seja, o culto ao eu, o individualismo, a liberdade de expressão, buscando uma criação de uma linguagem nova e compatível com um espírito mais nacionalista. Impera a emoção, a constante busca pelas forças inconscientes da alma, como a imaginação, os sonhos e o coração acima da razão humana, que leva, né, ao amor idealizado. Então, nós vamos ver muito isso presente na escola do romantismo. Esse amor puro, esse amor idealizado. Então, vamos observar as características do romantismo. Então, a primeira, né, é a oposição ao clássico, né, dando vazão aos sentimentos. A oposição ao clássico, mas sem exigência de poemas de uma forma fixa. Uma métrica correta, uma métrica regular, né? Valorização do indivíduo, que passa a ser o centro das atenções, o sentimentalismo, o subjetivismo, egocentrismo, né? Que é o voltar-se para o eu, exaltação da nação e da natureza também, a valorização do passado histórico, o medievalismo, historicismo, criação de símbolos nacionais, saudosismo, a valorização da infância como um ideal, valorização do passado, a idealização da mulher, né, nas relações amorosas. Então, a mulher ela é idealizada, ela não tem defeitos, né, ela é perfeita, né, a musa inspiradora do romantismo. E a fuga da realidade que o romantismo busca, que é o escapismo. Vamos ver como foi o romantismo no Brasil. Então, no Brasil, o período histórico era marcado por um sentimento nacionalista, em especial pelo fato marcante que foi a independência, lá em 1822. Então, nós encontramos elementos que caracterizam esse período nacionalista, presentes nas obras, né, da escola romântica, né, dos autores dessa escola do romantismo. Então, é o exemplo da exaltação à pátria, feita, por exemplo, por Gonçalves Dias, do clima nostálgico presente, né, nas poesias de Álvares de Azevedo e Fagundes Varela, sem falar também no engajamento das causas sociais, presente fortemente na obra de Castro Alves.
a qual abordou temas bem polêmicos para a época, como a escravidão. Então, o romantismo nós vamos ver 3 gerações, as 3 gerações do romantismo. Então, a primeira geração romântica, ela é de 1840 até 1850. Ela é indianista e também nacionalista, tá? A temática, então, era o índio e a pátria, que destacou-se com o escritor Gonçalves Dias, nas obras lá da Canção do Exílio e o Juca Pirama, né? O Juca Pirama que retrata o índio como um verdadeiro brasileiro, né? E a Canção do Exílio, que a gente sabe que é a exaltação à pátria. Na segunda geração romântica, de 1850 a 1860, nós temos outros ideais, tá? Que é mais voltado para a melancolia, que a gente fala que é o mal do século, já vem o individualismo, o ultrarromantismo, melancolia, tristeza, é diferente, né? A temática já é mais voltada para a morte, são temas mais mórbidos. Destaca-se Álvares de Azevedo, na poesia da dúvida, que Álvares de Azevedo ele tinha obsessão pela morte, então ele oscila entre a realidade e a fantasia. Obra dele, né, livro de contos, Noite na Taverna. A terceira geração romântica, nós vamos de 1860 a 1870. A temática nessa terceira geração é voltada para a questão abolicionista. Então, a abolição da escravatura, né, e a república, tá? Destaca-se a poesia, né? Na poesia a gente tem o Castro Alves, que é um poeta representante da burguesia liberal, e as obras dele, né, são Espumas Flutuantes, O Navio Negreiro, Vozes da África. Então, o Castro Alves ele vai falar também vários temas voltados para a parte da abolição. Na prosa a gente tem o José de Alencar, que é o representante maior, né, defensor do falar brasileiro. Ele dá uma forma ao herói, né, mesclando a sua vida à natureza. Temos também o Joaquim Manuel de Macedo, com a obra A Moreninha. Temos o Bernardo Guimarães, com a obra Escrava Isaura. O Manuel Antônio de Almeida, com a obra Memórias de um Sargento de Milícia. Então, essas são as principais obras que marcam o terceira geração do romantismo, né, que é essa temática voltada mais para a parte da abolição dos escravos, né? A questão dos escravos no Brasil, né? E também da libertação, da república, questões políticas e questões dos escravos. E aí nós temos as modalidades do romantismo. Então, no romantismo, a gente tem o romance de folhetim, que vai ser representado pelo Teixeira e Souza, O Filho do Pescador, a obra, né? Temos o romance urbano, que nós vamos ter o autor Joaquim Manuel de Macedo, com a obra conhecida, né, A Moreninha. Temos o regionalista, pelo Bernardo Guimarães, que é o Ermitão de Muquem. E temos o romance indianista e histórico, do José de Alencar, que é o Guarani. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre uma outra escola literária, que é o realismo e o naturalismo. Então, o realismo e o naturalismo, eles são semelhantes na busca pela representação da realidade dentro da sociedade, mas eles fazem isso de formas diferentes. Então, vamos analisar como que o naturalismo e o realismo trabalham. Então, as principais características do realismo. Então, nós temos uma linguagem mais direta, objetiva e descritiva. O ritmo é mais lento e com um foco na construção da realidade social. Determinismo social, o ser humano é fruto do meio, né? Personagens comuns do cotidiano, mas essas personagens são construídas de uma forma mais profunda, com mais detalhes. E também temos a questão da crítica, a crítica à sociedade burguesa, que vai acontecer na escola do realismo. Principais características do naturalismo. Então, quais são as características do naturalismo? Uma linguagem mais simples, impessoal,
clara e detalhista. O foco nas características animais e sexuais dos seres humanos. Determinismo social, como no realismo, mas também o determinismo biológico. O ser humano também é fruto da sua evolução. Personagens construídos com ênfase em aspectos psicológicos, questões patológicas que nós vamos ver. E obras socialmente engajadas. Então nós podemos pensar, gente, que as características do realismo e do naturalismo, elas são praticamente as mesmas, mas nós podemos observar algumas diferenças importantes entre essas escolas. Observando lá os 3 primeiros pontos de cada lista, ou relembrando eles, nós vemos que ambos os movimentos, eles utilizam uma linguagem parecida, uma linguagem similar. Porém, os objetivos dessas escolas são diferentes em alguns pontos, né? O realismo, por exemplo, ele procura descrever a sociedade de forma realista, né? Para construir personagens que são fruto do seu meio social. Então, tem o determinismo social que nós chamamos. O realismo também usa personagens realistas para fazer críticas à sociedade burguesa. E no naturalismo, o que acontece? Há uma procura por descrever os seres humanos de uma forma realista também, mas incluindo aspectos aspectos sexuais, como fatores biológicos, a necessidades do ser humano, né? Fatores biológicos determinantes na formação do caráter, que é o determinismo, mas é o determinismo biológico e social, tá? Então, o naturalismo, ele usa a patologia também, que é o estudo das alterações de problemas, doenças mentais, distúrbios, né? Ele vai aparecer essa questão nos personagens, para analisar a natureza humana e a sociedade como um todo. Então, o naturalismo, ele busca analisar essa sociedade e analisar também a parte humana, né? Como diz, a parte onde o homem é um animal racional, tá? Então, realismo e naturalismo no Brasil. Como que se deu essas escolas literárias dentro do Brasil? Então, nas últimas décadas do século XIX, a literatura brasileira, ela abandonou o sentimentalismo que vinha da escola literária do romantismo, né? E percorreu novos caminhos. Então, na prosa surgiu o realismo e o naturalismo. E na poesia nós vamos ver que vai surgir o parnasianismo e o simbolismo. Então, o realismo no Brasil, ele teve seu início oficialmente em 1881, com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, apesar do Machado de Assis, né, ele é um nome muito considerado dentro da escola do realismo brasileiro. Mas nós não podemos dizer que o Machado de Assis, ele é um escritor só da escola literária do realismo. Por quê? Porque ele é um escritor muito versátil. Então, já Machado de Assis, ele percorre não só, né, o realismo, mas também o romantismo, tá? Claro que a gente vai ter pistas desse realismo dentro das obras do Machado de Assis. Por exemplo, a questão do pessimismo é uma questão que marca muito o realismo, principalmente nessa obra do Machado de Assis, que é bem marcante como uma obra realista, que é as Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Então, carrega mais esse tom pessimista, né? Mas, lembrando, né, o autor, ele não rompe com o romantismo, por exemplo, né? Ele também tem marcas de romantismo nas suas obras. Então, ele não pode ser rotulado só como realista ou somente como romantismo, com o romantismo. Não, Machado de Assis, ele é versátil, né? De qualquer forma, suas principais obras, no caso as obras de Machado de Assis, né, a gente tem as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a primeira obra do realismo brasileiro. Nós temos o Dom Casmurro, temos Esaú e Jacó, Memórias de Aires. Então, temos todas essas obras que a gente pode analisar, né, dentro
dessa escola do realismo e que são do nosso grande autor, o Machado de Assis. E o que acontece então com o realismo? A escola do realismo, ela entra em declínio com o surgimento do parnasianismo, lá por volta de 1890. Então o naturalismo, nós vamos ver, é a radicação do realismo, tá? Então essa nova escola literária, que é do naturalismo, ela baseia-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela questão hereditária, tá? Então, no Brasil, as primeiras obras naturalistas são publicadas em 1880 e o primeiro romance é O Mulato, do maranhense, né, Aloísio de Azevedo. O escritor que melhor representa a corrente literária do naturalismo no Brasil. Então, a melhor obra que vai representar a questão do naturalismo dentro do Brasil é essa obra do Aloísio de Azevedo, O Mulato. Aqui nós temos uma obra do Van Gogh, né? É Os Comedores de Batata. É um quadro naturalista do Van Gogh, tá? Então, vamos ver nessa obra, vamos observar as características do naturalismo. Lembrando que tanto o naturalismo como o realismo, gente, quando a gente fala em escolas literárias, nós não estamos falando apenas em produções escritas, não apenas em obras literárias, mas estamos falando também em obras de arte, em pinturas, em esculturas. Então, a gente não fica só em questão de obras literárias, mas é toda arte, toda obra de arte, ela vai ser influenciada pela literatura. Então, aqui nós estamos observando o quadro do Van Gogh, né, que é um quadro de cunho naturalista. Por quê? Porque o naturalismo, então, gente, ele possui uma linguagem objetiva e para fazer abordagem, né, dos seres humanos que agem de acordo com seus instintos. Como eu falei para você, o ser humano como um animal racional. Então, sendo comparados a esses animais racionais. Característica chamada de zoomorfização, tá? Então, é o ser humano visto como um animal, só que um animal racional. Então, essa é a visão do naturalismo, da escola literária do naturalismo. Então, o movimento naturalista, ele preza por fortes influências darwinistas, nas quais o homem não pode, o homem não tem um livre-arbítrio, tá? Sendo guiado por questões da hereditariedade e pelo meio social que o homem vive. Então, também há descrições minuciosas sobre os acontecimentos, explorando temas. Então, o naturalismo ele trabalha muito com temas como a miséria, o adultério, os crimes, a questão da sexualidade desvelada. Tudo isso sem se preocupar com o que o autor vai pensar. Então, o naturalismo, ele, nas suas obras, ele dá um choque no leitor, né? Como que vem esse choque? Então, esse choque vem pela mostra clara de determinadas realidades. Então, o naturalismo, ele mostra, através dos personagens, realidades como a miséria, como o adultério, como o crime, como a sexualidade de uma maneira mais assim, sem pudor, tá? Então aqui a gente vai observar várias obras, tá? Obras tanto do realismo como do naturalismo, porque na verdade eles caminham meio que juntos, tá? Uma escola junto com a outra. Então, em uma obra, você não tem como dizer, essa obra é só realista ou essa obra é só naturalista. Geralmente, ela tem mais características do realismo, ou menos, ou mais do naturalismo, mas as duas escolas ali vão caminhar meio que juntas. Tá? Então, nós temos ali o Cortiço, temos as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra realista, né? Temos o Ateneu, temos o Mulato, né, de Aloísio de Azevedo, que é uma obra que representa muito o naturalismo, como a gente já falou. Nós temos o Primo Basílio, temos o Missionário, temos a Normalista e temos o Crime do Padre Amaro, que também é uma obra bem interessante. Então, são obras
bem interessantes, mas que são dessas duas escolas literárias, o realismo e o naturalismo. Então vamos ver outra escola. Então agora vamos ver o parnasianismo. Então o que é o parnasianismo? Então o parnasianismo ele foi um movimento literário, gente, que surgiu na França, lá na metade do século XIX. Tá? Ele desenvolveu-se na literatura europeia e posteriormente ele chegou no Brasil. Essa escola literária foi uma oposição ao romantismo, pois representou a valorização da ciência e do positivismo. Então, o parnasianismo, né, como está escrito aquela frase ali, que a gente vai estar observando, a arte pela arte. Então, vamos ver as principais características da poesia parnasiana. Então, a poesia parnasiana, gente, ela se baseia no binômio culto da forma, objetividade temática, em uma postura totalmente antirromântica. A objetividade temática surge como uma negação à questão do sentimentalismo, do romantismo, tá? Tentando atingir, né, tentando ser mais impessoal, né, mais impassiva, ter mais impassibilidade. Então, era uma poesia carregada de descrições objetivas, tá? E impessoais, como a gente já falou, se opondo ao subjetivismo decadente, universalismo francês, que vinha lá do romantismo, da escola do romantismo, tá? Foi uma poesia de mediação filosófica, no entanto, um pouco artificial, porque ela se preocupava muito com a forma, tá? Retomando os conceitos da Idade Antiga clássica, o racionalismo prezava muito pelas formas perfeitas, como a gente está falando, né? Suas poesias tinham uma perfeição formal, com uma forma fixa dos sonetos, a métrica dos versos era alexandrino, né? As 12 sílabas poéticas, decassílabos perfeitos, rima, né? A rima rara e perfeita. O poeta evitava utilizar palavras da mesma classe gramatical nas suas poesias, buscando tornar as rimas mais ricas na questão estética. Então, às vezes, se perdia um pouco do conteúdo, muito pela preocupação da forma, né? Os parnasianos tinham isso, da arte pela arte, né? Então, eles se preocupavam muito com a forma das poesias também. Então, no Brasil, o parnasianismo no Brasil vai ser muito representado no Brasil por essa tríade parnasiana de escritores, tá? Então, quais são os principais, né? Essa tríade aqui é que vai levar adiante a escola literária do parnasianismo no Brasil, que são o Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia. Então, são os três grandes nomes do parnasianismo no Brasil. Então, no Brasil, o parnasianismo se desenvolveu a partir de 1882, com a publicação da obra Fanfarras, de Teófilo Dias. Aqui foi uma escola bem importante o parnasianismo, tá? Influente e até bem aceita pelo público leitor da elite carioca, né? Do Rio de Janeiro. Muito diferente da questão de Portugal, né? Onde o movimento foi fraco, não teve muita expressividade, não teve tanta influência. Então, no Brasil, o parnasianismo foi teve mais influência do que em Portugal mesmo, né? Então, o parnasianismo no Brasil, ele manifestou-se na poesia e uma das suas principais marcas foi o apego à forma de escrever, como a gente já falou. O cuidado com a forma, né? Os autores dessa escola tinham, portanto, uma grande preocupação, né? Maior preocupação da arte pela arte. Isso significa que eles aderiram, dentre as características desse movimento do parnasianismo, ao culto à forma, à preocupação com a métrica, com a estética, com os versos, né, com a versificação. Tá? A partir de 1880, na França, ocorreu uma reação contra os pontos de vista científicos da elite intelectual da época, representadas na literatura pelo fatalismo, pelo naturalismo e pelo rigor parnasiano. Então, ocorreu uma reação contra, né,
contra essa literatura naturalista e esse rigor dos parnasianos. Então, com esse conflito, é que nesse período, por conta desse conflito, gente, é que vai surgir essa nova escola que a gente chama de simbolismo, tá? Nova escola literária do simbolismo. Então, o simbolismo, o que é? Então, surge o simbolismo como uma recusa, né, a todos os valores ideológicos e existenciais da burguesia, né, e não apenas como uma estética oposta a uma literatura mais objetiva, descritiva e plástica, mais especificamente a poesia lírica. Então, o simbolismo, ele vai contra alguns ideais aí, né, das escolas do naturalismo, do parnasianismo. Ele vai contra e propõe uma outra forma de fazer a literatura, tá? Então, vamos ver. O simbolismo, ele apresenta uma linguagem simbólica e sugestiva, como diz, simbolismo, né? Então, uma linguagem simbólica e sugestiva. E os textos são desenvolvidos com subjetividade. São características marcantes dessa fase literária, então, o antimaterialismo, o antirracionalismo, a religiosidade, o misticismo, o transcendental, tá? O interesse intenso pela questão do inconsciente e do subconsciente do ser humano. É mais ou menos um estado assim de loucura, uma busca pelo onírico, gente. O que é o onírico? O onírico é essa busca de sonhos, de fantasias, aonde o homem ele não está na sua razão, ele não está consciente. Pelo contrário, ele busca os sonhos, ele busca um mundo de fantasias. Então, essa é o que a gente fala, busca pelo onírico, busca pelos sonhos. É uma fuga da realidade. É buscar mais a questão, como a gente está falando aqui, a religiosidade, o misticismo, né? Outra realidade. Para isso, o que vai acontecer? A escola do simbolismo vai utilizar de figuras de linguagem, como a metáfora, assonâncias, aliterações e sinestesias. Então, ela vai utilizar dessas figuras para fazer a sua escrita e alcançar os objetivos, os seus ideais, né? Simbolismo no Brasil. Então, o simbolismo foi um movimento também presente no Brasil, que apresentava como características, então, como a gente já falou, o misticismo e o antimaterialismo. Então, com início nos anos de 1893, o simbolismo, 1893, tá? O simbolismo chegou ao Brasil, né? E teve como marco inicial a publicação de duas grandes obras, tá? As obras eram do escritor Cruz e Souza. Então, as duas obras, Missal e Broquéis, tá? Broquéis é um livro, uma obra de poemas, tá? De Cruz e Souza. Então, as obras de João da Cruz e Souza, precursor do simbolismo, teve suas obras marcadas pela sensibilidade, pelas questões de espiritualidade, misticismo, religiosidade, tendo como temas principais a morte, a solidão, o amor e o sofrimento. Também temos o escritor Augusto dos Anjos, tá, gente? Também foi um dos grandes poetas brasileiros desse período literário. Ainda que sua obra, de acordo com alguns críticos literários, apresente um cunho pré-moderno em alguns casos, que é o pré-modernismo que vai vir depois do simbolismo. Então, Augusto dos Anjos, ele está como representante do simbolismo, mas também já escreve algumas obras que são classificadas como pré-modernismo, tá? Seus poemas exploram temas sombrios, motivos pelos quais, né, ele ficou conhecido como poeta da morte. Então, Augusto dos Anjos, também conhecido como poeta da morte, pela escolha, né, dos temas sombrios com que ele escrevia. Então, agora nós vamos ver, como a gente falou, o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo, a gente não fala que é uma escola literária. Então, o pré-modernismo não é considerado uma escola literária, tá? O pré-modernismo, ele é mais considerado como um
período ou uma fase de transição. Então, ele é uma fase de transição entre os movimentos literários do século XIX para o século XX, tá? Já é uma mistura, né? É um modo mais diversificado. Então, ele vai misturar as características do modernismo, do parnasianismo, do simbolismo, do realismo. Então, são características do pré-modernismo, essa transição entre os movimentos literários conservadores, né, lá do século XIX, que nós vamos ter o realismo, o naturalismo, que a gente acabou de estudar, o parnasianismo, e os modernos do século XX, né, que vão vir aí com o modernismo. Então, essa oscilação vai ter, né, entre essas várias escolas literárias. Então, a gente vai ter uma oscilação com a linguagem, né, uma hora a linguagem é culta, outras horas ela é coloquial, a exposição da realidade social brasileira, questões do regionalismo, do nacionalismo, temáticas, histórias econômicas, políticas e sociais. Tá? Então, o pré-modernismo, ele revela várias facetas do Brasil. Então, por isso que a gente mostra ali, né, revelando os Brasis. Na verdade, é revelando várias facetas diferentes do nosso país. Então, a gente vai ter grandes obras, né? Ali como Canaã, como Os Sertões, do Euclides da Cunha, que vão marcar esse período do pré-modernismo. Então, assim pode-se dizer que esta fase de transição do pré-modernismo, ela começa lá em 1902, com a publicação de dois grandes livros, duas grandes obras, como eu acabei de falar, que são Os Sertões, né, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. E se estende até o ano de 1922, quando acontece a Semana da Arte Moderna, né, que a Semana da Arte Moderna já dá início ao período, outro período, né, que é do modernismo, tá? Então, autores que se destacaram no período do pré-modernismo. Então, a gente tem o Euclides da Cunha, temos o Lima Barreto, o Graça Aranha, temos o Monteiro Lobato, né, grande escritor, e temos o Augusto dos Anjos, que, como a gente viu, ele atuava lá no simbolismo e continua atuando aqui no pré-modernismo. Então, esses escritores acabaram produzindo uma redescoberta do Brasil, mostrando outras facetas do Brasil, mais próximas da realidade, e preparando o caminho para o período literário seguinte, que seria o modernismo, tá? Iniciado lá em 1922, que acentuou de vez a ruptura com o que até então se conhecia como literatura brasileira. Então, com o modernismo, nós vamos ver aí que vai surgir uma nova proposta de escrever a literatura brasileira. Então, vamos lá. Modernismo. O modernismo é uma escola literária que surge no início do século XX, após o pré-modernismo, que nós acabamos de ver, em um movimento bem conturbado, né? Esse movimento literário representa uma ruptura de padrões e uma busca por inovação dentro da escrita, das obras de arte, da produção literária, né, e artística. Então, o modernismo no Brasil, gente, o movimento do modernismo no Brasil, ele tem um marco simbólico que é a Semana da Arte Moderna, realizada em 1922 na cidade de São Paulo, devido ao centenário da independência, tá? Então, esse é um marco do início da Escola Literária do Modernismo no Brasil, a Semana da Arte Moderna. Características do modernismo. Então, no modernismo, nós vamos ter algumas características, como, por exemplo, a libertação e a questão da estética, né? Então, há uma liberdade estética de criação dentro do modernismo. A ruptura com o tradicionalismo, a experimentações artísticas, então se fazem algumas coisas novas, inusitadas. A liberdade formal, a questão dos versos livres, né? O abandono daquelas formas fixas, a ausência de pontuação, a linguagem, né? Uma linguagem mais humorada, que tem mais humor, e a valorização do cotidiano.
Então, os principais autores do período do modernismo. Então, nós temos o Oswaldo de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, a Raquel de Queiroz, temos o Jorge Amado, o Érico Veríssimo, o Graciliano Ramos, o Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo, Neto, né? Clarice Lispector, muito conhecida, Guimarães Rosa. Então, nós temos aí grandes autores, né, gente, bem conhecidos já nesse período do modernismo. Então, no modernismo, nós temos também, como no romantismo, gente, 3 fases que nós vamos ver aqui. Então, a primeira fase do modernismo, ela vai lá do começo da Semana da Arte Moderna, que começa em 1922, até 1930. Então, começando com a Semana da Arte Moderna, né, nós temos início a primeira fase do modernismo, que também é chamado de fase heróica, tá? Por que nós chamamos essa primeira fase aí de fase heróica? Por quê? Porque ela caracteriza-se por um maior compromisso dos artistas com a renovação estética, né? Os artistas estavam inspirados nas vanguardas europeias, como o cubismo, o futurismo, surrealismo. Então, eles tinham um empenho maior. Então, por isso a gente chama de fase heróica, por conta desse empenho dos artistas em fazer essa renovação da arte, né? A linguagem literária tenta, então, nessa fase heróica, romper com aquilo que é tradicional, tá? Sendo algumas dessas mudanças a liberdade formal, a valorização do cotidiano, como a gente viu, a reescrita de textos antigos, trazendo de novo os textos do passado, fazendo a reescrita destes. E também é importante ressaltar que foi durante esse período que surgiram grupos de movimento modernista. Então, entre eles a gente tem o Pau-Brasil, o Antropófago e o Verde-Amarelismo. Segunda fase. Então, a segunda fase, vamos lá de 1930 a 1945. Também chamada de fase de consolidação. Então, nós observamos a prosa, aqui nessa fase de consolidação, com 3 tendências. A prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista, com uma certa, claro, renovação formal, renovação da forma de escrever. Tá? A literatura da época de 30 dividiu-se, então, em prosa e poesia, sendo que na prosa a gente tem essas 3 tendências, tá? Que é a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. A prosa volta-se para uma questão de crítica social, isso a gente observa muito nessa questão da prosa regionalista, trazendo à tona os retratos de várias regiões do Brasil, prosa regionalista, como forma de denúncia dos problemas sociais de cada região, e com uma reflexão sobre a solução para os problemas, né? Uma reflexão, como que poderiam de repente ser resolvidos os problemas. Na poesia, gente, volta-se para o sentimento humano, para a parte de reflexão, levantando questionamentos sobre a existência humana, a compreensão do mundo, do local onde se vive, por que o ser humano está... para que o ser humano está nesse mundo, por que ele veio, qual é o seu papel. Então, há um conflito, há um questionamento dentro da poesia nessa segunda fase, né? Terceira fase, de 1945 a 1960. Então, nessa terceira fase é bem interessante, gente, porque a gente observa aqui que acabaram-se grandes conflitos, tá? Como, por exemplo, acabou-se, né, as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial acabaram, né? A gente tem o início da Guerra Fria e temos uma questão muito importante dentro do nosso país, que é o fim da Era Vargas. Então, traz uma época de democratização política, né, para o Brasil. Então, o modernismo brasileiro ele já começa a ganhar um rumo diferente por questões sociais, tá?
Então não era mais necessário tanto empenho para escrever questões, se empenhar em escrever questões sociais, políticas, né? Pois em tese não haviam mais conflitos para se opor. Tá? Então essa geração de 1945, ela abandona alguns ideais que tinha-se lá em 1922, no começo do modernismo. Tá? Criando novas regras que permitem a liberdade para o artista criar. Então, eles não estão mais ligados naquela obrigação de aproximar-se da realidade brasileira e nem de aproximar-se tanto do povo. Né? Não precisa se usar tanto uma linguagem mais popular e descontraída. O artista ele tem liberdade para criar, sem se preocupar tanto com as questões sociais e políticas da época. Então, pós-modernismo. Então, encerrada-se a fase do modernismo, nós temos o que nós chamamos de pós-modernismo. Ou, como a gente pode ver em algumas questões, às vezes até do Enem, que a gente chama de literatura contemporânea, que é o que nós vivemos hoje. Então, hoje nós vivemos o pós-modernismo ou a literatura contemporânea. Tá? Pode aparecer ou como um ou como outro. Então, o pós-modernismo, ou ainda o movimento pós-industrial, pós-modernidade, é um processo contemporâneo de mudanças bem significativas, gente, nas tendências artísticas, filosóficas, sociais, sociológicas, científicas, né? Enfim, o que acontece? É a época em que vivemos hoje, com tantas mudanças, né? Então, a literatura contemporânea brasileira, ela consiste nas obras produzidas entre as últimas décadas do século XX e até o nosso momento atual, tá? E tem como principal característica a mistura de tendências estéticas. É uma literatura que se aproxima do modernismo no aspecto formal, já que se propõe a flexibilização das formas. Então, ela tem semelhanças com a escola do modernismo, porque ela não vai obedecer a formas pré-determinadas. Ela tem liberdade de criação. Então, as principais características da literatura contemporânea são a mistura de várias tendências estéticas, como a gente já falou, a mescla entre a arte erudita e a arte popular, a mistura dessas artes, né? A prosa com uma intenção histórica, social, urbana, a poesia que intenciona, leva, à reflexão do íntimo e do marginal, temáticas do dia a dia, o regionalismo, né? As questões regionais, o engajamento social como uma função literária, tá? Experimentalismo como uma nova forma, técnicas que renovam a literatura como montagens, colagens, prosa construída de uma forma reduzida, com pequenos contos e pequenas crônicas, buscando mais a objetividade, né, para o leitor, utilização de assuntos mais do dia a dia, em crônicas curtas, contos curtos, utilização dos recursos de intertextualidade. Então, aquela história que a gente fala assim, nada se cria, tudo se reinventa. Então, dentro da literatura contemporânea existe muito isso, essa questão da intertextualidade. Então, o autor pega um texto que já existe e renova esse texto, reconstrói esse texto, né, de uma outra forma, se reutilizando, fazendo uma intertextualidade de algo que já existe. A metalinguagem, que é a linguagem para falar da linguagem, né, que também é uma técnica bem interessante. Então, os principais escritores da prosa dentro da nossa literatura contemporânea, quem são? Então, nós temos o Rubens Braga, temos o Paulo Mendes Campos, o Fernando Sabino, o Dalto Trevisan, que é daqui de Curitiba, né, gente? A Lígia Fagundes Telles, o Inácio de Loyola Brandão e o Moacir Silar. Temos os principais escritores da poesia contemporânea brasileira. Então, dentro da poesia, da literatura contemporânea, quem nós temos? Temos a Cora Coralina, bem conhecida, temos o Mário Quintana também,
temos o Tiago de Melo, o Ferreira Goulart, a Adélia Prado, o José Paulo Paes. Então, gente, quando a gente fala de literatura contemporânea, né, a gente está falando da nossa literatura nos dias de hoje, pós-modernismo, né? E temos todos esses escritores aí que a gente volta e meia está vendo aí muitas obras deles e são obras bem interessantes. Então, nós ficamos por aqui e até a nossa próxima aula, que será sobre redação do Enem. Eu espero vocês lá. Até!